Diz assim a palavra do Senhor, está aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, tá, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele, diz a palavra do Senhor. Eu já vou colocar uma pergunta aqui à mesa, né? A mesa aqui na seguinte opinião, né? A importância de perpetuar a mensagem de Cristo. E aí, graças aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que lá atrás, lá no início, batalharam, foram perseguidos, né? Guardaram a palavra no seu coração, fizeram com que essa palavra chegasse até nós, né? E aí a pergunta que fica, né? A importância de perpetuar essa mensagem. E aí eu já deixo a primeira pergunta essa mensagem, falando da importância dela, já não começa desde o princípio, onde a gente tem que honrar aqueles que fizeram um trabalho de até aqui essa palavra chegar até nós? Vocês concordam comigo? Pastor Guilherme, você quer falar, já começar? Porque assim, talvez eu tenha que melhorar a pergunta, né? Primeiro é a importância de perpetuar a palavra. Quando a gente olha para frente, isso para a gente é muito claro, a importância de perpetuar a palavra. Mas eu entendo que para a gente ter a noção da importância de perpetuar a palavra para frente, a gente tem que dar uma olhadinha para trás. Porque às vezes a gente deixa de olhar para trás e dar a devida importância àqueles que lá atrás tiveram um trabalho muito árduo para que essa palavra pudesse chegar até a gente. Essa questão de você honrar, né, quem vem antes de você, acho que é um princípio bíblico, né? Até porque Deus fala para nós honrarmos pai e mãe. Porque pai e mãe vem Sim. antes de nós, é quem nos gerou, quem nos educou, quem proveu tudo aquilo que a gente necessita para viver, né? Não vou entrar no detalhe de pais e mães que Sim. fogem à regra, mas eu entendo que se eu não consigo honrar pai e mãe, eu não consigo honrar a Deus, porque a nossa melhor relação de filhos de Deus é nossa relação parental aqui nessa terra, né? E essa questão de honrar quem veio antes, quando eu honro quem veio antes, que se sacrificou para perpetuar essa palavra, eu estou honrando o legado deles, né? Porque se eu não honrar esse legado, essa palavra não tem valor. Porque essa palavra foi escrita com sangue, foi transmitida com sangue, pessoas deram a vida por amor a ela. E quando eu aprendo dessa palavra e vejo que ela é importante, eu preciso honrar e admirar o sacrifício que foi feito para que ela chegasse até a nós. Perfeito. Então, essa questão da gente olhar para trás e falar, poxa, é valioso isso. Eu falando isso agora, eu me lembro da época que eu estava na escola primária, era bem aqui perto, né? Estudei aqui na escola em Piranema. Então, eu me recordo dos professores, né? Das tias, né? Que me deram aula, que começaram a me ensinar academicamente, e até hoje eu trago boas lembranças delas. E as honro na minha memória. Então, é a mesma coisa com quem traz um legado para a nossa vida que vai nos acrescentar para que a gente viva bem aqui nessa terra. Então, eu acho fundamental essa questão de olhar para trás e dar valor ao legado. E coisa que muitos filhos, a geração de hoje, não estão fazendo. Honrar o legado transmitido por quem veio antes dele, que são seus pais. Pastor Gabriel, quer comentar? Sim. Eu estava pensando, enquanto o pastor Guilherme falava, a respeito da nossa cultura. O brasileiro não tem como cultura valorizar o próprio país, né, os próprios brasileiros. Então, acho importante a gente refletir muito sobre essa temática de valorizar legado, valorizar esse princípio que é bíblico. E eu estava pensando, enquanto o pastor Guilherme também falava, em Hebreus capítulo 11 e 12, vai falando sobre a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, e quando ele abre o capítulo 12, ele diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Perfeito.
E eu preguei, já falei algumas vezes, que as testemunhas são aqueles que querem ver a nossa queda. Mas não, ele está falando do capítulo 11 ainda. Uma nuvem de testemunhas que deram a própria vida e nós estamos cercados deles. É como se eles estivessem olhando para nós, torcendo para que nós mantenhamos aquilo que eles fizeram, o legado que eles nos deram. E ele diz assim que vocês ainda não tiveram que suportar até a ideia de sangue, derramamento de sangue. Então, eu acho que a gente precisa valorizar muito mesmo a história pregressa, aquilo que fizeram antes da gente, desbravadores, né? Aqueles que foram pioneiros, aqueles que estabeleceram bases. A Bíblia diz para a gente não remover os marcos antigos, aqueles que colocaram os marcos, e a gente aprender a valorizar a história, valorizar aquilo que fizeram antes da gente. Temos uma mania, e até no meio político da gente, já é uma crítica também, que quando um assume o governo, desfaz tudo o que o outro fez para fazer. A gente não valoriza a história. Tá pintado de azul, não, agora é amarelo. A gente tem uma dificuldade de valorizar. Sinaliza. Então, eu acho importantíssimo falar sobre isso. Valorizar o legado, valorizar o ensino, a instrução. Aquilo que nos formou, se estamos hoje bem formados, graças a Deus, aqueles que nos ajudaram na nossa formação. É muito legal, né? Porque olhar para trás implica nós lembrarmos do Senhor, né? Eu costumo falar que não há nada que nós façamos que o Senhor já não tenha feito por nós antes. Então, tudo de bom que nós fazemos, né? Quer seja na aplicação dos nossos filhos, quer seja na nossa vida, é porque o Senhor já ministrou sobre as nossas vidas e usou pessoas para ministrar nas nossas vidas, quer sejam lideranças anteriores, né? Os patriarcas da fé aí, quer sejam os nossos pais, quer seja a nossa família, e nós hoje assumimos essa responsabilidade sobre aqueles ao qual o Senhor tem nos colocado a cuidar, né, a amar, a derramar sobre a vida dessas pessoas, né? A palavra do Senhor lá no Salmos 1:3 vai falar que o Senhor nos planta à beira de riacho, de águas correntes, né? Basicamente, o Senhor fez algo por nós, nos colocou numa terra fértil, né? Então, é o Senhor que faz isso por nós, né? Tudo que nós temos hoje é porque já foi feito pelo Senhor nas nossas vidas. Então, precisamos glorificar e honrar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e através de outras pessoas até chegar em nós, né? É interessante porque quando a gente fala, quando o Senhor colocou no meu coração de olhar para trás e olhar o significado de quem veio antes de nós para trazer a palavra e trazer, né, a mensagem do reino, porque muita gente acha que deixar legado é deixar as suas impressões a respeito de alguma coisa. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de primeiro aprender para depois passar. Você não consegue olhar, você não consegue deixar... quando você fala de legado, de palavra, de sacrifício de cruz, você tem que sentar para aprender. Muita gente não quer aprender. Vocês concordam comigo? Tem gente que não está querendo gastar tempo, e eu não vou falar gastar, porque eu acho que não é legal. Dedicar. Eu acho que é investir. Né? Não está querendo investir tempo em aprender, se consolidar, solidificar, para depois passar. Perfeito. E aí isso tem muita... Por isso que a gente acabou falando de legado, né? Porque quando você vê, por exemplo, né, os senhorzinhos da fé que estão na nossa igreja, né? A gente deveria talvez olhar isso com um outro olhar, diferente do que a gente olha hoje. Né? E quando você vai para uma figura de liderança, a gente está em meio a pastores aqui, a mesma forma. Porque os nossos pastores que hoje nos dão o ensino, que nos direcionam para onde ir, o que fazer, passaram lá atrás por experiências que a gente precisa, ou pelo menos ouvir, para não cometer os mesmos erros ou continuar caminhando. Vou deixar para vocês, eu não vou nem puxar um... É interessante isso daí, porque é exatamente isso, Marcos. O texto que você leu no começo, ele fala assim, ó, ensine. Só ensina quem um dia aprendeu. Perfeito. Não tem como você ensinar aquilo que você não aprendeu. Então, é necessário você aprender, você se dispor a aprender, né? O nosso pastor Marcos, né? Graça e paz, né? Amo demais o meu pastor, nem pude saudar ele, né? Mas ele sabe que eu o amo. Ele costuma falar isso, né? Aquele que quer ensinar, antes disso, precisa aprender, precisa sentar para aprender, né? E o texto começa exatamente isso. Ensina a criança, você só ensina depois que você aprende. Então, aprender do Senhor, aprender com aqueles que são mais experientes, né? E é engraçado que é um paradoxo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que sabe tudo, e à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo o quanto a gente precisa aprender com aqueles que são... Quando a gente não sabe nada, né? Quando a gente não sabe nada, isso aí. Não, bacana. Pastor